Meus amigos, o secador quebrou. Deu problema, fui ligar no 220 na rodada passada, nessa rodada ele pifou. Mas não tem problema não, galera. Na verdade é uma secação para diversão na situação em que o Botafogo se encontra. Eu acho que tem colegas aí do Rio de Janeiro que estão bem mais preocupados com o desenrolar desse início de rodada, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, Avaí venceu, fora de casa o Brasil de Pelotas, determinando praticamente o rebaixamento da equipe de Pelotas, né? Vai enfrentar o Botafogo na penúltima rodada. Sem chance de nada, né? Não vai conseguir nem sair da última colocação, né? E o CSA venceu fora de casa o Vitória, lá no Barradão. Vitória também chafurdado ali no Z4, vinha anunciando uma redenção, mas ao que parece, o destino também está quase traçado. Ao contrário, CSA com 51 pontos agora encosta no co-irmão lá de Alagoas, né, CRB, que também tem 51, mas só joga no fechamento da rodada contra o Sampaio Corrêa, joga dentro de casa, no Repelé. O Goiás com 53 joga daqui a pouco, com a Ponte Preta, né? Vou ver se eu consigo consertar o secador. Esse é um resultado que interessa, tá? E o Avaí bateu o praticamente falecido Brasil de Pelotas. Avaí chega na mesma pontuação do Botafogo, tá? O Avaí chegou a 56 pontos com essa vitória fora de casa para cima do Brasil. Mas o Avaí, como vocês só consultar a tabela, né? Vocês vão perceber que normalmente a tabela fica aqui do meu ladinho, né, galera? Mas feriado, todo mundo dispensado. Tô aqui fazendo esse vídeo direto para vocês, sem edição. A maioria das vezes o vídeo é com uma ediçãozinha muito boa, né, do Michael Martins, mas esse, diretão, pra gente falar direto ao assunto. Então o Avaí tá com 56, o Botafogo também tem 56, mas o saldo de gols do Botafogo, o número de gols marcados é bem à frente, bem acima do Avaí, né? E o Botafogo tem um jogo a menos. O Fogão joga amanhã, às 7 horas da noite, contra o Confiança. Estamos bem confiantes de que vamos conseguir uma vitória, mantendo a distância de 3 pontos para o Avaí, né? Goiás, como eu falei para vocês, joga daqui a pouco. Agora, esse resultado, né, os dois resultados, vitória do CSA sobre o Vitória e vitória do Avaí sobre o Brasil de Pelotas, ele é péssimo para as pretensões de Guarani e Vasco, né, que jogam na quinta-feira. Primeiro que é um confronto direto, Guarani e Vasco, e segundo, com esse resultado, Guarani e Vasco ou mantém as suas posições, né, ou no caso do Vasco, só vai trocar de posição com o Guarani. Porque o Vasco, se vencer, chega a 50, CRB tem 51, CSA tem 51. Se o Goiás vencer, vai a 56. A distância para o G4 ainda vai ficar de 4 pontos, né? Isso na melhor das hipóteses, né? Goiás perdendo, ninguém mais pontuando, né? A situação realmente do Vasco da Gama é uma situação complicada, porque ele tem Guarani, CSA e CRB à sua frente. Vencendo o Guarani fora de casa na quinta-feira, ele vê ainda CRB e CSA à sua frente. Isso sem contar os 4 times do G4. Então a situação do time lá de São Cristóvão tá bem complicada. Se não vencer o Guarani, pode enterrar, pode fazer o velório, né? E chama a gente no domingo para dar a pá de cal, não é isso? Enfim, para o Botafogo, em termos de tabela, nada mudou. Continuamos na vice-liderança. O problema agora com os mesmos pontos do Avaí. Mas o Botafogo tem tudo para fazer uma grande partida contra o Confiança. Lembrando, tem que ter como foco os 2 pontos de vista. Você não pode entrar com salto alto porque são 11 contra 11. De um lado tem um time desesperado, que está jogando a vida. Quem viu Confiança e Londrina, os caras se lançavam ao ataque irresponsavelmente. Porque perder de 2, perder de 1000. Não é isso? Então Confiança se lançou ao ataque desesperadamente. E o Londrina foi lá, caprichou em 2 contra-ataquezinhos, foi lá, fez 2-0. E a Confiança não conseguiu oferecer muita resistência. Então, assim, é uma equipe que eu tenho certeza de que não vai se atirar para cima do Botafogo desesperadamente, né? Vai estar na estratégia de um contra-ataque, ela vai ter uma estratégia para não se suicidar, né? E o Botafogo tem que ter paciência. Todo jogo do Botafogo no Newton Santos é jogo de paciência. Por quê? Porque os adversários se retraem. Quem é que enfrenta o Botafogo de igual para igual?
Ninguém, nem o Avaí no primeiro tempo. O Avaí depois, no segundo tempo, tomou 1-0, foi para cima. E o Botafogo recuou e errou 2 vezes. Com o Gilvan e com o Diego Loreto, tomou 2 gols, né? Mas fora esse jogo contra o Avaí, nenhuma equipe enfrentou o Botafogo de igual para igual. O Brusque esperou, tomou. O CRB esperou, tomou. A Sampaio Corrêa esperou, tomou. Então as equipes esperam o Botafogo. O Botafogo tem que ter essa sabedoria. Sem o Chay, ainda não está decidido, mas provavelmente sem o Chay, a gente perde um pouquinho daquela qualidade na bola parada, né, num lançamento, num passe mais açucarado. Mas a gente espera que o Botafogo consiga desequilibrar nas potencialidades individuais. Caso do Pedro Castro precisa chutar mais a gol, né? Se tiver chovendo, então, gramado escorregadio, ganha velocidade a bola, a gente precisa que o Pedro Castro chute mais a gol. É importante pra gente, né? A bola tem que chegar no Navarro. A bola precisa chegar no Navarro. Então, se o Diego Gonçalves for escalado, é provável que sim, porque o Marco Antônio, se o Chay não jogar, vai pro meio, né? Então a gente vai ficar com aquela trinca, né? Marco Antônio encostando, que é quase um meio atacante mesmo, né? O Marco Antônio pisa muito na área. Diego Gonçalves de um lado, Varley do outro, para o Navarro poder fazer ali a posição de centroavante. É torcer para o Diego Gonçalves recuperar o futebol dele, voltar a jogar aquela bola que ele jogava antes da contusão. Porque o Botafogo vai precisar do Diego Gonçalves. Mas daquele Diego Gonçalves que acerta. Não o Diego Gonçalves dos últimos jogos, que tem errado praticamente tudo que tentou. E o Varley, né? O Varley tem jogo que entrega gol e tem jogo que é o melhor em campo. Que esse contra o Confiança seja mais um episódio do Varley melhor em campo. Porque no setor defensivo, o Botafogo tem dado conta do recado. Barreto tem jogado muito bem, fazendo a proteção. Cano e Carli, não preciso nem falar, uma zaga quase invicta. Quase não, invicta. Ela era 100%, né? Mas aí tem um empate com o Cruzeiro. Então é uma zaga que está invicta, quase não leva gol. Então é quase um prenúncio de que o Botafogo, se fizer o seu dever de casa ofensivamente, conquista, mesmo que seja uma vitória magrinha, não tem problema, conquista os 3 pontos contra o Confiança. E aí o cenário de domingo pode ser muito favorável. A gente pode pegar um Vasco praticamente sem chances de acesso à Série B. Então aí rola um desânimo do outro lado, a torcida vai em menor número. Enfim, o cenário pode se desenhar bem positivo e uma rodada onde o secador quebrou pode ser uma rodada que pouca diferença fez para o Botafogo. A gente só vai ganhar mais um tempo se nós fizermos a nossa parte contra Confiança. Nós ganhamos mais uma rodada. Se os adversários perdessem, a gente já ganhava 2, né? Mas não tem problema não. Botafogo a gente seca por lazer. Tem gente que seca para sobreviver, tá certo, galera? Bom, já vou me preparar aqui porque 9h30 tem jogo do Goiás e esse eu vou tentar consertar o secador para caprichar, meus amigos. Boa noite a todos, sigam o canal Gigante Glorioso, deixem aquele like maneiro, me sigam lá no Twitter, Gui Cardoso 84, Michael Martins com 2 S e com 2 T's, tá certo? Também nos sigam lá no Instagram, Gigante Glorioso Oficial, tá certo? Grande abraço a todos vocês, saudações alvinegras.